Então, nós estamos falando aqui sobre o tempo de relaxação, sobre a noção de equilíbrio. Na termodinâmica, nós vamos discutir alguns tipos de equilíbrio diferentes. O primeiro que vem à mente é o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, você já sabe, o equilíbrio térmico entre dois sistemas macroscópicos será alcançado quando eles tiverem a mesma temperatura. Muito bem, o equilíbrio térmico envolve troca entre os dois sistemas de uma quantidade física. A quantidade física que é trocada entre os sistemas para que eles alcancem o equilíbrio térmico é a energia. Mas quando eu falei aqui do café com leite, nós podemos ver nesse sistema um outro tipo de equilíbrio possível, que é o equilíbrio que eu chamo de difusivo. Porque moléculas associadas ao leite, moléculas associadas ao café, vão ficar passeando no meio do café com leite. Logo que eu despejo o leite, elas estão concentradas no ponto onde eu despejei, mas se eu esperar um pouquinho, elas vão se espalhar pelo volume total do sistema, até que seja alcançada uma situação na qual, apesar das moléculas continuarem em contínuo movimento, se eu pegar cada pedacinho, ou cada pequeno volume do café com leite, o número de moléculas que veio de um e de outro continua aproximadamente o mesmo. Então, nós dizemos que foi alcançado o equilíbrio difusivo. E o equilíbrio difusivo está associado à troca de quê? De partículas. Muito bem, nós temos outro tipo de equilíbrio que nós vamos discutir, que é o equilíbrio mecânico. Muito bem, suponha que eu tenha, por exemplo, um recipiente, dentro do qual tem um pistão móvel. E aí, esse pistão divide o recipiente em duas partes. Eu boto em cada uma dessas partes um gás, tá certo? E aí solto. Deixo o bicho andar sozinho. Tá certo? Pode acontecer que um dos lados acabe por empurrar o pistão em direção ao outro. Isso pode ficar acontecendo durante um certo tempo, até que, se eu esperar outra vez tempo suficiente, o tempo de relaxação mecânico, vai acontecer que não vai mais haver mudança na posição do pistão. Nesse caso, eu me refiro ao equilíbrio mecânico. E o que é que está sendo trocado entre os dois subsistemas? Volume. Pronto. Eu falei aqui, o tempo de relaxação é o tempo que demora para o equilíbrio ser alcançado. Isso é porque hoje é a primeira aula, né? Na realidade, a definição formal do tempo de relaxação não é bem essa. Nós definimos o tempo de relaxação como sendo o tempo que demora para que a diferença entre as quantidades envolvidas nas trocas caia para 1/E do seu valor inicial. Na verdade, a diferença entre as quantidades associadas a cada subsistema, essa diferença, ela em geral vai cair exponencialmente, exponencial de menos t sobre uma constante. Essa constante é específica daquele par de sistemas e daquele processo que eu estou examinando, e essa constante é chamada o tempo de relaxação. Essa é a definição formal, matemática, desse termo. Mas, outra vez, para nosso uso cotidiano, podemos pensar da maneira simplesinha que eu usei logo no início, tá?